Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor em Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então é um chamado para nós orarmos ao Senhor, é um chamado para nós pedirmos que o Senhor nos encha de sabedoria. Lembra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite de quinta-feira, para oferecer ao Senhor culto, nos colocar diante dele, nos entregar em adoração, em completa alma derramada na presença do Senhor. E eu louvo a Deus pela presença de todos vocês. Vamos nesse momento orar ao Senhor e vamos pedir a bênção, a graça dele para todo o serviço que aqui será feito. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo e eterno nome, nós agradecemos a ti, Senhor, por ti mesmo, pela alegria de pertencermos ao Senhor, pela obra que foi realizada por Cristo no Calvário, perdoando os nossos pecados, pelo Espírito Santo que um dia aplicou essa obra ao nosso coração. Nós te agradecemos por estarmos unidos a ti, pelas muito grandes e maravilhosas promessas que o Senhor nos fez, por todas as bênçãos que temos no presente e no porvir. Nós estamos reunidos, Pai, para celebrar o teu nome, para orar ao Senhor, para falar contigo por meio desse culto, mas também para te oferecer os nossos louvores, ouvir a tua palavra e, sobretudo, Senhor, nos oferecer a nós mesmos em adoração ao Senhor. Receba, Pai, todo o serviço que aqui será feito e por tua misericórdia venha a nós, ministrando ao nosso coração, alimentando a nossa alma, renovando-nos por dentro, dando-nos aquela alegria de te servir, Pai. Pedimos tudo isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos cantar, irmãos, o hino 123 do cantor cristão. Bendito o Cordeiro. Louve ao Senhor com bastante alegria nesse momento. Pecadores verteu.
o irmão Nilson para chegar aqui à frente, fazer uma oração, irmão Nilson, por gentileza, justamente agradecendo ao Senhor por esse sangue maravilhoso que foi derramado por nós, pela salvação, a vida eterna que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento estamos aqui nessa noite para louvar e exaltar, engrandecer o Teu santo nome, Pai. Por meio de Cristo Jesus, aqui nos aproximamos ao trono da graça, confiante, ó Deus, que o Senhor irá receber as nossas orações. Pai, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossa incredulidade muitas vezes. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e nos alcance com a Tua graça. Pai, te agradeço, Senhor, por tamanha salvação, por tamanho amor demonstrado na cruz. O Senhor se entregou, ó Pai, se tornou maldito em nosso lugar, para que hoje pudéssemos gozar da vida eterna e um dia na sua plenitude, ó Pai, poder gozar também. Obrigado, Senhor, pois o Senhor salvou pecadores miseráveis como nós, não viu nada de bom em nós, mas mesmo assim o Senhor nos escolheu e nos elegeu, Deus, para a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai, abençoa nossas vidas, e que o Senhor, meu Pai, assim como o salmista orou, nos dá a alegria da salvação, meu Pai, nos dá a força para continuarmos, pois só do Senhor é que vem a nossa força. Deus, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos entoar, irmãos, ao Senhor ainda o número 328 do Inário Cantor Cristão, Sossegai. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, e leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir, de ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro
sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Irmã Neia, pode chegar aqui à frente, irmã, por favor, para fazer uma oração ao Senhor. Justamente, irmã, por proteção foi o tema dessa canção que nós entoamos ao Senhor. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão doentes, outras perdendo emprego, outras que estão em aflição. E ore, por favor, irmã, pedindo essa proteção de Deus, esse consolo que Ele dá para todos aqueles que estão padecendo. Oremos. Senhor Deus, é um privilégio estar na Tua casa e é um privilégio saber que podemos estar diante de um Deus que olha as nossas necessidades e cuida de cada um de nós, Deus, sem mesmo nós sabermos, Pai. Eu louvo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, Deus, e coloco os nossos irmãos diante do Senhor que tem precisado, Deus, dessa proteção, para que cada um, Deus, possa sentir esse sossego, essa paz que só pode vir do Senhor, Pai amado. E eu clamo que o Senhor venha realmente cuidar de cada coração, que cada um de nós possamos estar colocando diante do Senhor as nossas aflições, sabendo que o Senhor é aquele que está com a Tua boa mão sobre nós, Pai. Age no nosso meio, que nós possamos estar vendo, mesmo diante das dificuldades, Deus, a Tua mão e o Teu agir, Deus amado. Cuida de cada um de nós, nos faz realmente sentir amparados, Deus. Isso é o que eu te peço em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Amém, amém. Ainda, meus irmãos, o número 337. Vamos louvar o Senhor. Queres desanimar-te, já não tens teu favor, de coração pesado, não crês em teu Senhor, pois Cristo é teu amigo, teu guia e protetor, de tudo que careces, te supre seu favor, de tudo que careces, te supre teu favor. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz,
feliz. Amém. Irmão Josafá, por favor, irmão, vem aqui à frente dirigir-nos também ao Senhor em uma oração. Por gentileza, meu irmão, clame ao Senhor junto conosco pela igreja de Deus, por sua maturidade, preservação, fidelidade, comunhão, que a igreja de Deus seja uma igreja saudável. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso de comunhão que temos aqui agora, meu Pai. Obrigado pela vida, Senhor, de cada irmão que veio aqui para louvar, adorar, bendizer o Teu nome. Senhor, que momentos como este, meu Pai, venham ser mais e mais, meu Pai, que nós venhamos ter ânimo, Senhor. Eu sei, meu Pai, que muitas vezes dá um desânimo, às vezes nós não queremos e terminamos fazendo coisas, Senhor, que nem é do Teu agrado. Mas que esse fervor, meu Pai, essa vontade de Te adorar, venha estar em cada um de nós, meu Pai. Nós acreditamos e confiamos que só Tu podes fazer isso por nós, Senhor. Tua palavra fala, Senhor, em Salmos 46, que Tu és o nosso refúgio, meu Pai. Nossa fortaleza em Ti, confiamos. Traz a Tua igreja, meu Pai, momentos como este, que venhamos ter momentos como esse, não só aqui, como em nossos lares, meu Pai. Traz em nós, meu Pai, piedade, Senhor, amor uns pelos outros. Nós Te agradecemos por esse momento maravilhoso, meu Pai. Que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, eu quero convidar vocês para abrir a Sagrada Escritura comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Vamos ler a Bíblia, palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nossa leitura vai ser do verso 14 até o verso 21. Portanto, Efésios capítulo 3, 14 ao 21. Essa é a segunda vez, irmãos, que o apóstolo Paulo ora na carta aos Efésios. Ele tem esse padrão que é bem bonito no texto desse livro. Ele expõe uma certa verdade, uma doutrina, um ensino espiritual, e depois ele ora para que Deus aplique aquilo no coração dos crentes da igreja de Éfeso. E aqui é a segunda vez que ele ora, e a razão que ele ora, veja que no versículo 14 ele começa por esta causa, né? Ele diz: eu estou orando por uma certa causa, por um certo motivo. E ele indica esse motivo no verso 13. Você pode ver aí no verso 13, ele diz assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. E aí no 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então por que Paulo ora? Paulo ora porque os irmãos da igreja de Éfeso estavam desfalecendo nas tribulações dele. Por isso que ele ora. Então aqueles irmãos, eles estavam sofrendo. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. E havia uma séria possibilidade dele ser considerado culpado, julgado e morto pelo imperador. E o apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios. Ele havia fundado essa igreja, ele havia residido aqui nessa cidade. Portanto, esses irmãos tinham muito carinho pelo apóstolo Paulo. E ao olhar a condição do apóstolo Paulo de preso, aquele trabalho que ele fazia de evangelização temporariamente interrompido, os irmãos estavam aqui, nas palavras dele, desfalecendo nas minhas tribulações. Então, eles estavam fracos. É como se a prisão do apóstolo Paulo tivesse intimidado eles tivessem ficado desanimados, eles perderam aquele fervor de continuar existindo como igreja, aquela alegria no Senhor. Eles estavam tristes. O primeiro pastor deles estava preso, e Paulo diz, eles estavam desfalecendo. E aí Paulo diz: por esta causa, verso 14, me ponho de joelhos diante do Pai. Dobrar os joelhos, irmãos, não era um costume comum no Antigo Testamento. Normalmente se orava em pé, às vezes de olho aberto. A gente tem o costume de orar hoje de olho fechado,
mas nos tempos bíblicos orava-se de olho aberto, falando. Às vezes também a gente ora, na maioria dos casos a gente ora de olho fechado e em silêncio, né? Falando apenas internamente. Isso não é um costume muito da Bíblia, uma coisa mais da nossa época. Mas as pessoas oravam de olhos abertos, em pé, e às vezes até com as mãos estendidas. Lembra o Salomão orando com as mãos estendidas? As mãos estendidas, né, o pessoal aí do curso de membros lembra o que eu falei, é o gesto de primeiro, de você mostrar diante de Deus que você está sem pecado, tem as mãos limpas, e segundo, é o gesto de necessidade, de alguém que está precisando receber algo que não tem. Então Paulo diz, eu me coloco de joelhos. Então joelhos aqui traz a ideia de reverência, humilhação, ao mesmo tempo coração cheio de ternura. E ele diz que faz isso diante do Pai. E o verso 15 é bem bonito, quando ele diz assim: o Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então ele fala que o nosso Pai, o nosso Deus tem uma família. Essa família possui extensões celestiais e extensões temporais. Deus tem filhos que já estão no céu e Ele tem filhos que estão na terra. E Ele diz, irmãos, aqui que Ele toma o nome de toda a família. Isto é, Ele está dizendo que Deus tem uma grande família e é Ele que dá nome a essa família. É Deus que nomeia quem são os seus filhos. E é muito bonito você pensar nisso, porque o que ele está dizendo aqui no final das contas é que quem nos define é Deus. Quem diz a nós mesmos quem nós somos é Deus. Vocês sabem que uma das perguntas mais importantes da humanidade, que todo estudante de primeiro semestre de filosofia aprende na universidade, é: quem sou eu? Quem sou eu? Então Paulo está dizendo aqui que nós somos aqueles que são definidos por Deus. Deus diz quem nós somos. Deus nos define. Ele nos deu um nome, Ele nos registrou. Então a nossa identidade não vem dos nossos sentimentos, a nossa identidade não vem dos nossos desejos, não vem das nossas inclinações, não vem da cor da nossa pele, não vem da nossa ascendência familiar, não vem da condição social que a gente tem, se você tem dinheiro, se você é bem formado ou não é bem formado. Essas são as maneiras pelas quais o mundo define as pessoas. Aqui Paulo está dizendo que nós somos definidos a partir da vida que Deus nos deu, a partir da graça que foi depositada no seu coração. Então, quem sou eu? Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Essa é a sua identidade, e toda a sua vida precisa ser construída a partir disso. E Paulo está dizendo aqui, nessa oração, que é diante desse Deus que ele ora. Ele ora ele dobra o seu joelho diante desse Deus que é Pai, diante desse Deus que tem uma grande família, com extensões celestiais e temporais, e esse Deus que nos define, que diz quem nós somos. E ele faz 4 pedidos aqui. São 4 pedidos gloriosos e são constrangedores também, porque aí você, enquanto nós fomos lendo esses pedidos aqui, por favor, você considera como tem sido as suas petições. Quais são as petições que você faz usualmente nas suas orações? E compare com essas que Paulo faz aqui. Então no verso 16 ele diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então qual é o primeiro pedido dele? Que nós recebamos força no homem interior. Esse é o primeiro pedido. Em outras palavras, ele está pedindo poder interior, ele está pedindo fortalecimento da alma, ele está pedindo firmeza de coração. Então ele está dizendo mais ou menos o seguinte: que o Espírito Santo nos dê poder interior. Nós precisamos de poder interior.
E lembra, meus irmãos, eu acabei de falar para vocês que ele está falando isso para crentes que estavam desanimados, para crentes que estavam desfalecendo, para crentes que estavam muito tristes, abaladíssimos com a prisão do apóstolo Paulo. E o que ele pede em favor desses irmãos? Ele diz: eu oro para que o Espírito Santo encha vocês de poder na alma. E quando, irmãos, uma pessoa é revestida com esse tipo de poder, ela está pronta para tudo. Ela está pronta para enfrentar tribulações, para enfrentar as durezas da vida, para enfrentar crises, doenças. É uma pessoa forte na alma. Por outro lado, quando nós estamos fracos por dentro, vocês sabem muito bem o que acontece. As lutas da vida simplesmente chegam e nos derrubam. Nós enfraquecemos, nós não temos ousadia, nós não tomamos decisões sábias. Essas lutas, elas nos apequenam por dentro. E por isso que essa oração é tão importante. E ele diz que esse poder, vocês viram aí, nos chega por meio do Espírito Santo. É mediante o Espírito. Então é o Espírito Santo que sopra poder, que fortalece a nossa alma, que refresca a gente. E ele faz isso, irmãos, de diversas maneiras. Ele faz isso através de uma pregação, ele faz isso através de uma oração, ele faz isso através de uma palavra que alguém diz para você, de uma oração que alguém faz do seu lado, até uma música cristocêntrica. Deus usa tudo isso para trazer poder, revigorar e nos transformar, nos fazer mais fortes, mais ousados. E Paulo pede por isso. E nós devemos também incluir esse tipo de pedido nas nossas orações. Quantas vezes, irmãos, nós mesmos nos encontramos desanimados, nós mesmos estamos desfalecendo por dentro, mas às vezes nós não estamos, mais pessoas dentro da igreja estão. Tem pessoas dentro da igreja que estão fracas, pessoas que estão com dúvidas, pessoas que estão cercadas de tentação, outras pessoas que estão completamente indiferentes com a fé. Essas pessoas precisam ser objetos dessa oração. Lembra que Paulo não está aqui orando por ele diz: eu dobro o meu joelho no chão e eu peço por vocês, para que vocês sejam fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo. Então talvez nesse momento Deus possa trazer à sua mente alguém que precisa que você ore nesses termos. Alguém que você se lembre e diz: fulano está fraco, fulano está desanimado, fulano está sem desejo por Deus. Eu preciso curvar o meu joelho diante de Deus em favor dessa pessoa e rogar para que ela seja fortalecida no seu homem interior. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido está no verso 17. Olha aí comigo, por favor. Efésios 3, verso 17. Ele diz assim: e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele diz que Cristo habite vocês plenamente por meio da fé. Meus irmãos, é evidente que todo crente em Jesus Cristo já é habitado pelo Espírito, ou já é habitado pelo Cristo. Mas aqui ele pede para que isso aconteça de modo pleno. É como se ele estivesse dizendo assim: eu oro para que não haja na vida de vocês uma área sequer na qual Cristo não governe. Que Cristo ocupe cada espaço do coração de vocês. Então imagina Cristo ocupando os nossos pensamentos, Cristo modelando as nossas palavras, Cristo agindo por meio das nossas reações, Cristo envolvido nos nossos relacionamentos familiares, no nosso trabalho, nos nossos estudos, até mesmo nas nossas diversões. Paulo diz: eu oro para que Cristo ocupe todos os espaços, para que vocês sejam plenos dele. E ele diz que isso acontece pela fé. É pela fé que isso ocorre. É pela fé que você recebe essa plenitude de Cristo. E meus irmãos, quanto mais nós ouvimos a respeito de Deus, a respeito da graça de Deus, quanto mais nós nos apropriamos das promessas deles, mais nós abrimos mão de nós mesmos
mais nós renunciamos à nossa própria independência e nos entregamos a Cristo para Ele ocupar todos os espaços do nosso coração. Você precisa de fé para se apropriar disso. Você precisa ter uma fé que é exercitada, uma fé que é robusta, uma fé que está sendo amadurecida a cada dia. E ele diz que à medida em que isso acontece, ele fala assim: estando vós arraigados e alicerçados no amor. Veja que ele usa duas figuras de linguagem. A primeira é a da raiz, arraigados, uma árvore, e a segunda é de um edifício, edificados. Então ele está simplesmente dizendo, irmãos, que quando Cristo está plenamente ocupando os espaços do coração dos membros de uma determinada igreja, essas pessoas estão conectadas. Essas pessoas, elas estão unidas. Essas pessoas vivem como se fosse uma raiz. Eles são plantados com solidez. Ele diz, eles são plantados no amor. Então imagina isso, Cristo operando no nosso meio aqui, na nossa igreja local, e isso solidificando relacionamentos no amor. Eu sempre tenho falado isso, irmãos, que eu anseio por ver a nossa igreja ainda mais unida, mais próxima, vivendo aquela vida comum mesmo. E eu sei que muitos de vocês querem isso também, e só acho que às vezes nós fazemos isso de um modo um pouco equivocado. Às vezes nós pensamos que essas coisas são construídas simplesmente por meio de um churrasco, uma noite de pizza na casa de alguém, uma jogatina, um filme. E eu não estou dizendo que sou contra essas coisas, eu só estou falando que essa unidade que Paulo está falando aqui, ela é construída por meio de Cristo, ela é fortalecida, ela é nutrida pelo próprio Senhor Jesus. Portanto, se eu quero de fato ter uma experiência de criar com alguém da comunidade cristã um relacionamento desse que Paulo está falando aqui, Cristo precisa estar entre nós. Cristo também deve ser o tema da nossa conversa. Cristo deve ser o tema da nossa amizade. Cristo deve ser o eixo sobre o qual a nossa aproximação gira. Quando isso acontece, nós experimentamos a verdadeira comunhão cristã. Se nós construímos amizades e relacionamentos apenas a partir de fatores comuns, gostar do mesmo time de futebol, gostar do mesmo gênero musical, gostar do mesmo time, esses relacionamentos, irmãos, eles podem ser até proveitosos, mas é uma unidade fraca. É uma unidade que não resiste às tribulações. É uma unidade que inclusive não resiste aos ataques do diabo. Porque vocês lembram que um dos propósitos do diabo é justamente criar essas inimizades e esses afastamentos, essa indiferença no meio do povo de Deus. E é só esse arraigamento em Cristo Jesus que pode nos aproximar, de tal maneira que os laços que são criados e formados, eles são sustentados e portanto são eternos. Então Paulo está orando isso, ele está pedindo esse tipo de coisa. Ele está dizendo, eu oro para que aqueles irmãos sejam fortalecidos, eu oro para que Cristo reine em cada área da vida deles, e eu oro para que o amor deles seja um amor profundo, um amor edificado, um amor arraigado no próprio Cristo. Não é um amor superficial, não é um amor da boca para fora, mas que vem do próprio Jesus. No verso 18, ele acrescenta mais um ingrediente nessa oração, dizendo assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade. Então ele está falando que essa oração dele inclui a percepção de todas as dimensões
do que significa ser uma pessoa de Deus. Todas as implicações de ser cristão, todas as áreas da sua vida que são afetadas pelo fato de você pertencer a Jesus. No final das contas, irmãos, o que ele está dizendo aqui, ele está orando para que a percepção, a nossa visão espiritual, ela seja estendida para todas as direções, para cima, para baixo, para o lado, para o fundo. Que nós percebamos assim que ser de Cristo, ser de Deus, ser de Jesus, tem implicações para todas as áreas, as vertentes, as profundidades do nosso ser. Então ele está pedindo que Deus nos dê capacidade de compreender as coisas espirituais. Às vezes, irmãos, a nossa imaginação, a nossa compreensão para as coisas de Deus é muito limitada, é muito estreita. Às vezes nós resumimos a vida cristã a 1 ou 2 orações diárias que você faz, a um pequeno tempo que você tem, no qual você lê uma certa passagem bíblica, e parece que ali você encerrou sua vida cristã. Depois você sai para correr atrás da sua vida, trabalhar, ganhar seu dinheiro, e às vezes você passa o dia inteiro, não lembra nem que Cristo existe. Paulo está falando para pessoas assim, ele está dizendo, essas pessoas, elas precisam ter uma visão expandida, para cima, para o lado, para baixo, para o fundo, e entender todos os desdobramentos do que significa ser de Deus. Eu creio, irmãos, que essa oração aqui é uma oração urgente, é uma oração absolutamente necessária. É você entender que cada área da sua vida precisa ser afetada pelo fato de você ser de Cristo. Desde os momentos que você está aqui, como agora, procurando manter sua mente atenta à pregação da palavra de Deus, mas até os momentos em que você está lá relaxado, mexendo no seu celular, até naqueles momentos tem implicações o fato de você ser de Deus. E Paulo está orando, eu peço ao Senhor que vocês compreendam isso. O quarto pedido, verso 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Pergunta que fica aqui é: como conhecer algo que vai além de todo entendimento? Vocês estão vendo que ele está falando de uma coisa paradoxal. Se está além do entendimento, como é que a gente vai conhecer? Mas é isso que ele está dizendo. É impossível. Ele está dizendo que o amor de Cristo, irmãos, está para além de qualquer compreensão humana. Nós falamos sobre o amor de Jesus, nós cantamos o amor de Jesus, nós oramos agradecidos pelo amor de Jesus, mas nunca conseguiremos avaliar a profundidade do amor do Senhor Jesus Cristo, todo aquele amor envolvido na sua encarnação, na sua vida sem pecado, na sua morte substitutiva, a sua intercessão hoje, a sua segunda vinda, as promessas que Ele nos fez para o futuro, tudo isso, irmão, cercado por um amor que a gente não pode conhecer completamente. E ele diz assim: eu peço para que vocês conheçam, né? Essa palavra conhecer é conhecer por meio da experiência, é o conhecer por meio de quem provou, é o conhecer do sentir, não é o mero conhecer intelectual, mas é a experiência real. Como é que a gente poderia traduzir isso para os nossos dias? É você conhecer por ficar espantado, inebriado, sem palavras, emocionado. É como se você, por uns poucos minutos, lembrasse do Senhor Jesus Cristo crucificado por você, e aquilo afetasse profundamente o seu coração. Você sentisse o poder daquilo dentro da sua alma, como isso muda a sua vida. E isso, meus irmãos, é a vida cristã. A vida cristã é isso. A vida cristã é conhecermos a Deus dessa maneira. É exercitando a nossa mente a partir das verdades da Escritura, e esse exercício mental afetando os nossos sentidos,
os nossos sentimentos, formando caráter, dando alegria, mudando a nossa forma de pensar. Isso deveria ser objeto das nossas orações. Às vezes nós estamos até no meio da celebração da ceia, que é para ser aquele momento em que somos conduzidos a uma reflexão mais intensa da obra do Senhor Jesus Cristo, e às vezes participamos daquele momento de uma forma tão fria, uma forma tão desligada. Às vezes nós oramos a Deus e, Senhor, muito obrigado pela salvação, mas a palavra salvação parece uma coisa tão distante, não é uma coisa que te afeta, que muda você por dentro, que produz lágrimas em você, que deixa você sem palavras. Paulo está dizendo que nós temos que orar para que tenhamos esse tipo de conhecimento. Todos vocês já conhecem o amor de Deus, todos vocês já experimentaram o amor de Deus, mas ele está falando aqui, meus irmãos, que esse amor de Cristo, ele excede todo entendimento, isto é, há sempre novas dimensões do amor de Cristo para a gente experimentar. Você não esgotou o amor de Cristo, você não esgotou todas as sensações que a sua alma pode ter a partir da apreciação do amor de Cristo, e Paulo está dizendo, ore para que você experimente mais, ore para que você sinta mais, ore para que você tanto saiba como sinta todos os dias que Cristo ama você. Veja, irmãos, que oração tremenda. E ele diz no final do verso 19, simplesmente um pedido que deixa a gente sem palavras. Ele diz assim: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que pedido, não é? Deus, irmãos, já é tudo, não é isso? E o que dizer da plenitude de Deus? Veja que ele está sendo redundante aqui, e é proposital essa redundância. Ele está falando de uma vida na qual você é preenchido por Deus, completamente, vazio de si, cheio de Deus, nos seus pensamentos, nos seus valores, tudo dele, por ele, para ele, uma habitação plena de Deus em você, uma ação divina na sua vida, na qual você é controlado pelo Senhor em tudo, falando como Deus gostaria, reagindo como Deus gostaria, relacionando-se com as pessoas como Deus gostaria, pensando os pensamentos que Deus aprova. Isso é plenitude de Deus. E no verso 20 ele termina dizendo o porquê ele está encorajado a pedir essas coisas. Veja porque ele se sente tão encorajado. Ele diz: ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Então, depois de tudo que ele orou, meus irmãos, ele orou pedindo força, ele orou para que Cristo reine em nós, para que nós conheçamos o seu amor, para que nós tenhamos a plenitude de Deus. Ele termina dizendo assim: e lembre-se, Deus pode fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo. Ele é poderoso para fazer ainda mais. Então, meus irmãos, no final das contas, o que ele está ensinando para a gente aqui é que há um poder operando na igreja de Cristo, que nos renova, que nos dá alegria, que nos dá contentamento, que enche o nosso coração de espírito de perdão, que nos capacita a amar inimigos, de viver com a mentalidade santa, com convicção de salvação, certeza das promessas de Deus, de você não temer diante da morte. Há um poder operando em nós, e nós só precisamos buscar isso, irmãos. Às vezes nós nos contentamos com tão pouco, às vezes as nossas orações, elas são tão medíocres, elas são tão pequenas. Há um tesouro de possibilidades espirituais que nós podemos ter com o Senhor, e às vezes nós estamos concentrados em coisas tão pequenas. Mas está aqui o desafio:
Você pode orar mais, você pode pedir mais, você pode clamar mais, você pode suplicar por toda a plenitude de Deus. E o meu desejo, meus irmãos, para todos nós essa noite, é que nós também nos coloquemos de joelhos diante do Pai, desse Pai que nos define, desse Pai que nos nomeia, e que nós também clamemos por fortalecimento interior, para que nós sejamos plenamente habitados por Cristo, que nós conheçamos o seu amor, tenhamos a habitação plena de Deus na nossa vida, e peça para que isso ocorra na sua vida, na vida dos seus irmãos, na vida da sua família. Peça para que Deus sonde o seu coração e mostre para você o que tem impedido de você experimentar essa realidade, porque isso aqui, irmão, já foi dado para a gente. No momento que você se converteu a Jesus Cristo, o Espírito Santo já garantiu todas essas coisas. E quando nós olhamos para dentro da igreja, nós percebemos algumas pessoas que experimentam isso e outras pessoas que não experimentam. E por que alguns têm e outros não, se o Espírito Santo concedeu a todos essa graça? É porque nós temos permitido que certas coisas ou pessoas se interponham entre nós e essa experiência com Deus profunda de transformação de vida. Às vezes um relacionamento errado, um negócio escuso, uma mágoa profunda, um pecado não confessado, desinteresse de orar, ler a Escritura. Mas hoje nós somos colocados diante dessa palavra aqui, e nós podemos curvar o nosso joelho, irmãos, perante o Senhor e pedir para Ele arrebentar todas as amarras, todas as reservas. Senhor, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que tem prejudicado de eu ter toda a plenitude de Deus, eu quero colocar ao lado para ganhar somente a Ti. E você vai experimentar nesse momento que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, deseja ou possa conceber. Então que Deus nos abençoe, irmãos, que essa oração do apóstolo Paulo, ela sirva como modelo para as nossas próprias orações, que ela produza em nós uma santa ambição. Quero lembrar vocês disso, que existe uma ambição que é boa, existe uma ambição que é espiritual. Tem ambição egoísta, mundana, mas ambicionar aquilo que Deus já nos garantiu por meio de Jesus Cristo é o que o Senhor requer de nós. Então que Deus nos abençoe, que a palavra dele habite ricamente o nosso coração e que todos nós sejamos tomados da plenitude de Deus. Amém. Vamos orar e vamos pedir que o Senhor opere isso nesse momento. Senhor, nós estamos reunidos no nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. E nós te agradecemos, Senhor, por meditar nesse texto sagrado. Nós olhamos para essa passagem, Senhor, e nos vemos e nos enxergamos tão longe de experimentar essas realidades. Nós confessamos ao Senhor que às vezes os nossos pedidos são tão simplórios, quando há realidades profundas, grandiosas, que poderíamos buscar, ansiar e receber do Senhor. E nós oramos, ó Deus, para que essa noite o Senhor nos conceda essa santa ambição de te conhecer mais, de experimentar toda a plenitude de Deus, de sentir o amor de Cristo tomando a nossa alma, nos afetando por dentro e por fora, de conhecermos todas as dimensões do amor de Cristo, a sua altura, profundidade, largura, termos visão espiritual aberta para ler esse mundo, para compreender o nosso próprio coração, para discernir a tua vontade e viver de um modo que te agrada. Nós pedimos, Senhor, e nos sentimos encorajados a fazer esse tipo de oração, porque o Senhor é infinitamente poderoso para fazer mais do que desejamos e queremos. Portanto, Senhor, opera na nossa vida, dá-nos essa união arraigada, para que experimentemos essa plenitude divina. Pedimos tudo isso no nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Meus irmãos, tem vários meses que nós não fazemos culto de oração, não é? Então, hoje, considerando que é o primeiro dia que nós estamos retornando depois de meses, nós vamos fazer o seguinte: vamos tirar esse momento final agora para orar. Você pode juntar com algumas pessoas, tá? Não queria que ninguém ficasse sozinho, tá bom? Também não vá colocar muita gente aí, uns 3, 4 pessoas, é um bom grupo, mas vamos nos aproximar, vamos ter esse contato, orar um pouco em comunidade, desfrutando desse momento, e cada um pode fazer os seus pedidos, e terminado esse momento de oração, o nosso culto está encerrado, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de nós com a graça do Senhor Jesus. Amém.